Para começar, acho que não podia ser diferente. Ontem a gente teve a prisão do governador Beto Richa, numa operação do GAECO. Queria saber como o senhor reagiu a essa prisão do ex-governador. Olha, João, acho que ninguém fica feliz vendo um líder político, né, uma pessoa, um ator político sendo preso. É o mesmo caso do Lula, de grandes pessoas que são referências aí na política, né? Agora, a justiça está investigando, existe uma investigação, né, e obviamente que a gente defende que a justiça aplique a lei naquilo que tiver errado, né? E aquele que tiver feito qualquer coisa de errado, independente do partido político, independente de quem seja, tem que pagar. O senhor ontem já deu uma declaração parecida sobre esse tema. O senhor já foi secretário do Beto Richa por 2 vezes, fez parte da base de apoio dele, não só o senhor como o seu partido, né, os deputados que hoje lhe apoiam na sua campanha. E dá a impressão de que o senhor tem um certo distanciamento quando fala da situação do Beto Richa hoje, como se o senhor pouco o conhecesse ou como se não tivesse uma relação. Não dá uma sensação assim de uma certa ingratidão, porque ele, afinal de contas, abriu caminhos para o senhor, lhe chamou para o secretariado, e agora o senhor simplesmente diz, não tenho nada a ver com ele. Não, assim. Eu não estou condenando ele de forma alguma. Quem condena ou não condena é a justiça. Eu não tenho força nem esse perfil para juiz. Nem poderia ser injusto nesse sentido. O fato de eu fazer parte do governo não quer dizer que eu aprovo ou desaprovo qualquer tipo de atitude ou que seja o que aprove qualquer tipo de atitude errada, né? Quando um soldado vai para o quartel, quando ele é convocado para o quartel, ele não é convocado, ele não tem que obedecer o comandante, ele tem que obedecer a sua pátria. E quando eu fui secretário de Estado, eu cumpri a minha função de cumprir um dever de ajudar o meu Estado, né? Eu sempre tive uma relação respeitosa com todos os atores políticos, independente do partido no Paraná. Eu acho que o Paraná já perdeu tempo demais brigando, né? Eu faço uma política moderna de conversar, de ouvir, de respeitar a todos, acima de tudo. Agora, vamos refrescar a memória das pessoas. Eu tinha sido convidado para ser vice do governador Beto Richa há 4 anos atrás. Né? 4 anos atrás. Eu abri mão de serviço, eu não quis ser vice porque eu já tinha e dizia isso na mesma época, que eu tinha um projeto político independente para o estado do Paraná. Tanto é que em Curitiba nós lançamos candidato a prefeito contra o candidato do governo, Cascavel lançamos candidato a prefeito contra o candidato do governo, Foz do Iguaçu lançamos candidato a prefeito contra o candidato do governo. Então eu cumpri a minha missão de secretário de Estado e cumpri bem, Galindo. Bati todos os recordes da história da secretaria em obras. O senhor fala da questão do soldado no quartel, mas o soldado é convocado, ele não tem a opção de ir ou não ir, né? Ele simplesmente... Não, mas o senhor, quando foi secretário, o senhor não seria secretário, imagino eu, de um governador que o senhor odiasse, ou que o senhor simplesmente desprezasse, ou que achava... de forma alguma. E no caso do Beto Richa, o senhor participar do governo, de certa forma, representa um aval ao governo dele, ou não? Não, e obviamente que na época, Gleice, Requião e Beto, eu achava para o Paraná muito melhor o Beto Richa, não tenho dúvida disso. E mesmo depois dos eventos que foram se desenrolando no governo. Agora, eu era responsável pela seara que eu estava, pela secretaria que eu estava. Essa é a minha responsabilidade. E na secretaria que eu estava, eu cumpri bem a minha missão. Tanto é que eu fiz 3.200 obras, foi o recorde da história da secretaria, nenhuma investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas. Agora, se houve problemas em outras áreas do governo, eu não posso pagar pelo erro dos outros. A gente sabe que o senhor fez parte do mesmo grupo político, né? Quando a gente fala agora da Operação Patrulha do Campo, né, que aconteceu recentemente, mas durante o segundo mandato do governador Beto Richa, especialmente no segundo mandato, a gente teve aí a Operação Publicano, a Operação Quadro Negro, a Operação Lava Jato. Quer dizer, isso em algum momento o deixou no mínimo desconfortável, ou mais ainda, o senhor cogitou romper essa aliança? Em algum momento o senhor se sentiu tendo que se manifestar, com vontade de se manifestar sobre isso? Como é que o senhor via essas investigações à medida que elas vinham à tona? Olha, Catarina, todo mundo que está na vida pública tem a obrigação de ser investigado em algum momento que tenha de qualquer tipo de desconfiança. Eu mesmo próprio, se tivesse qualquer tipo de problema, obviamente que teria sido investigado em algum momento por alguém. Isso é natural de quem está na vida pública. O que eu não posso é ser juiz, de julgar qualquer tipo de situação antes mesmo que ela seja comprovada ou que aconteça. Mas o senhor chegou a procurar o Beto Richa, perguntar, ouvi-lo? Eu falava quando precisava falar sobre a minha pasta, eu não tinha uma relação de intimidade.
Talvez vocês pensem diferente, mas eu não tinha uma relação de intimidade. Tinha uma relação de respeito, como tenho com os senadores do Paraná, como tenho com os deputados do Paraná. Mas é diferente, né? O Beto Richa era seu chefe, em certa medida, né? O senhor poderia, em algum momento, dizer, não, olha, está tendo X denúncias, são denúncias pesadas, eu não quero ficar aqui, eu não quero dar meu aval a esse governo. Olha, mas ele tinha muito mais informação do que eu próprio. Né? Obviamente o governo dele tinha informação. Mas a gente que estava do lado de fora sabia disso, imagino que vocês também soubessem. Eu cumpri o papel da minha secretaria, Galindo. Eu não posso ficar me respondendo pelas outras secretarias. Né? E, obviamente, ele como governador deveria ter informação do que estava acontecendo e as medidas que ele deveria tomar passa pela decisão pessoal dele e da equipe dele. Mas o senhor não se arrepende de ter permanecido no governo, então? No que eu fiz, jamais. Não, de ter permanecido num governo que hoje é acusado de tantas coisas. Não, porque eu não participei de nada. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu não fiz, né, e não participei? Eu tenho honra de ter sido secretário de Desenvolvimento Urbano com o maior número de obras feitas no Paraná, sem nenhuma obra investigada. Passou pelas minhas mãos 2 bilhões e 200 milhões de reais e absolutamente nenhuma obra investigada, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação, eu fiz o que era certo, né? Fiz aquilo que é correto e que deve ser feito por qualquer ente público. Agora, repito, se alguém fez alguma coisa errada, independente do partido, independente de quem for, que pague e a justiça seja feita. Em algum momento chegou a sua secretaria, a gente viu os casos envolvendo a corrupção, pelo menos que vem sendo denunciados no caso Beto Richa, envolvem várias secretarias. Em algum momento chegou esse tipo de conversa à secretaria do senhor, enquanto o senhor estava chefiando a secretaria? Para mim não. Tudo que eu ficava sabendo era para a imprensa que vocês e outros... Acho que o João está perguntando porque em algumas das relações diz ali que em cada secretaria teria uma pessoa responsável por fazer caixa 2 ou por levantar dinheiro. Isso nunca foi pedido para o senhor. Jamais. Beto Richa pediu, ninguém pediu. Nunca teve um pedido ilícito para mim a ser feito, até porque não aceitaria e quem convive comigo sabe como que eu sou. Mas nunca teve nenhum pedido de absolutamente nunca nenhuma nada. solicitação. Nunca.